O irmão do Shanks finalmente entrou em ação. E o mais assustador não é apenas descobrir que ele realmente existe, é o que ele pode estar carregando nas mãos. No episódio 1165 de One Piece, os Cavaleiros Sagrados finalmente começam a mostrar por que são considerados uma das maiores forças do governo mundial. Descobrimos mais sobre o misterioso irmão do Shanks, conhecemos os poderes assustadores de sua companheira e descobrimos que os dois estão atrás de uma pessoa que pode ser muito mais importante para o governo mundial do que imaginávamos: Loki. Mas existe um detalhe que pode mudar completamente essa história. O irmão de Shanks aparece empunhando uma espada que fez muitos fãs levantarem uma teoria absurda. Será que ele está usando a mesma espada que pertenceu a Gold Roger? E se isso for verdade, como que uma arma que esteve nas mãos do rei dos piratas foi parar em um cavaleiro sagrado? E por que o governo mundial está tão interessado em Loki? É isso que vamos descobrir agora. Voltando para o BAF, finalmente descobrimos o nome da enorme coruja que protege a biblioteca: Biblu. E o mais interessante não é apenas sua aparência. Biblu possui uma Akuma no Mi capaz de aumentar o tamanho dos objetos. É graças a esse poder que livros comuns podem se transformar em verdadeiros monumentos gigantescos. E existe uma limitação interessante nessa habilidade. Até onde o episódio mostra, o poder está relacionado aos objetos. Ou seja, não significa simplesmente que qualquer pessoa possa ser transformada em gigante. E isso deixa a habilidade muito mais equilibrada e também explica por que uma biblioteca comum pode existir em uma escala completamente absurda em Elbaf. Mas enquanto alguns chapéus de palha estão aprendendo mais sobre a cultura dos gigantes, Luffy está fazendo exatamente aquilo que esperaria dele, arrumando confusão. Luffy e o Usopp começam a brincar com as crianças gigantes. Só que, como acontece quando Luffy está envolvido, a brincadeira rapidamente passa do limite. As crianças entram em pânico, começam a chorar e correm para os braços de Gerd. Mas então surge Colon. Diferentemente das outras crianças, ele não se intimida com Luffy. Pelo contrário, ele decide enfrentá-lo. Luffy, obviamente, aceita o desafio. E basta um golpe utilizando a terceira marcha para mostrar a enorme diferença de força entre os dois. Só que o verdadeiro choque vem depois, porque Colon não é um gigante comum. Descobrimos que ele é filho de uma gigante com um humano. E isso confirma oficialmente algo que pode ter consequências muito maiores para a história. Humanos e gigantes podem formar uma família. E naturalmente, Sandy praticamente entra em curto-circuito quando descobre isso. Mas essa revelação trouxe uma pergunta muito mais interessante. Quem é o pai de Colon? Sabemos que o pai de Colon era um pirata extremamente poderoso. Ele ainda está vivo e em Elbaf. Isso imediatamente abriu espaço para diversas teorias. Uma das possibilidades levantadas pelos fãs é que o pai de Colon pode ser Scooper Gaban, antigo membro dos Piratas Roger. Outra teoria aponta para Shiki, mas, por enquanto, nada disso foi confirmado. E justamente por isso, essa informação pode ser importante. Se o pai de Colon realmente for alguém conhecido da antiga era dos piratas, então Colon pode ter uma ligação muito mais importante com a história de One Piece do que parece. E isso nos leva a outro detalhe do episódio, porque os Chapéus de Palhas estão começando a descobrir que Elbaf não é apenas uma terra de gigantes, é praticamente um depósito vivo da história do mundo. Enquanto exploram a ilha, Rob, Frank, Brook e Jinbei finalmente recebem roupas típicas de Elbaf, e o visual combina perfeitamente com a inspiração nórdica da ilha. Mas Frank acaba prestando atenção em algo muito mais importante: a árvore Adam. Descobrimos que existem várias árvores Adam espalhadas pelo mundo. Porém, a árvore de Elbaf é a mais antiga de todas. E isso é muito mais relevante do que parece. A madeira da árvore Adam já foi utilizada em uma das embarcações mais importantes da história. E agora, descobrimos que Elbaf possui a versão mais antiga dessa árvore. Mais uma vez, Oda está colocando informações aparentemente pequenas dentro de uma ilha que parece estar
diretamente ligada ao passado do mundo. Mas tudo isso começa a parecer pequeno quando finalmente chegamos ao momento mais importante do episódio. No castelo de Elbaf, o irmão de Shanks finalmente aparece ao lado da misteriosa Cavaleira Sagrada. E agora fica claro que eles não estão ali apenas para observar a situação. Eles estão procurando alguém, Loki. Os guardas gigantes se recusam a revelar onde ele está. Então, a misteriosa Cavaleira Sagrada decide agir. E é aqui que descobrimos que ela possui um poder extremamente assustador. Bandagens aparecem envolvendo um dos gigantes. E em poucos instantes, o gigante começa a sentir uma dor absurda e cai completamente dominado. A cena é rápida, mas ela levanta uma possibilidade muito importante. Tudo indica que os poderes da Cavaleira Sagrada pode estar relacionado a bandagens, múmias ou algum tipo de habilidade capaz de envolver e dominar outras pessoas. O episódio ainda não explica exatamente como que essa habilidade funciona, e é justamente aí que surge uma teoria. E se essas bandagens não servirem apenas para imobilizar uma pessoa, e se elas também pudessem controlar alguém? Se isso for possível, surge uma pergunta ainda maior. Será que esse poder teve alguma relação com o passado de Loki? Por enquanto, isso é apenas uma possibilidade. O episódio não confirma que Loki foi controlado por ela, mas a existência de uma habilidade capaz de dominar fisicamente um gigante torna essa teoria muito interessante. E existe outro detalhe nessa cena que chamou ainda mais atenção. Um detalhe que está diretamente ligado ao maior mistério do episódio. O irmão de Shanks aparece empunhando um sabre. E foi exatamente isso que fez uma teoria começar a circular entre os fãs. Porque existe uma espada extremamente importante na história de One Piece, que ainda possui um destino desconhecido. Ace, a lendária espada de Gold Roger. Roger carregava Ace durante sua época como pirata. A arma se tornou uma das marcas visuais do Rei dos Piratas, mas existe uma pergunta que nunca recebeu uma resposta definitiva. O que aconteceu com Ace depois da morte de Roger? Sabemos que Roger foi executado. Sabemos que o governo mundial estava diretamente envolvido com tudo relacionado ao Rei dos Piratas. Mas o destino da espada nunca foi explicado. E agora temos um cavaleiro sagrado, ligado diretamente ao governo mundial, empunhando uma espada que imediatamente chamou a atenção dos fãs. Coincidência? Pode até ser. O episódio não confirma que aquela espada seja Ace. Mas, se for, a situação muda completamente, porque isso significaria que uma arma que pertenceu ao homem que revelou a existência do One Piece pode ter acabado nas mãos de um dos maiores agentes do governo mundial. E isso levanta uma pergunta ainda mais assustadora. Será que o governo mundial possui outras relíquias da antiga era dos piratas? Talvez a espada seja apenas uma pista, e talvez seja justamente por isso que precisamos entender por que esses cavaleiros sagrados estão em Elbaf. Até agora, os Chapéus de Palha são protagonistas da nossa história em Elbaf, mas existe algo muito curioso acontecendo. Os cavaleiros sagrados não estão atrás de Luffy, eles não estão atrás de Usopp, eles não estão atrás dos outros Chapéus de Palha. O alvo deles é Loki, e isso muda completamente a maneira como devemos enxergar o personagem. Afinal, por que o governo mundial enviaria alguns de seus guerreiros mais poderosos atrás de um único gigante? Existem algumas possibilidades. Talvez eles queiram libertar Loki, talvez pretendam utilizá-lo, ou talvez Loki seja apenas uma peça fundamental para provocar uma guerra dentro de Elbaf. E existe ainda outra possibilidade, que os Cavaleiros Sagrados estejam tentando impedir que Loki revele alguma informação que o governo mundial deseja manter escondida. O problema é que Luffy
já criou uma conexão com Loki. Então, se o governo mundial realmente pretende utilizá-lo, é muito provável que Luffy acabe ficando no caminho. E nós sabemos muito bem o que acontece quando alguém tenta impedir Luffy de fazer alguma coisa. Enquanto os Cavaleiros Sagrados começam a sua busca, os gigantes estão fazendo uma enorme festa para agradecer aos Chapéus de Palha. Dobby e Brog fazem um grande brinde celebrando a amizade construída ao longo da história. É um momento extremamente importante emocionalmente. Mas existe algo estranho nessa comemoração. Em One Piece, grandes festas normalmente aparecem depois que um grande conflito termina. Desta vez, Elbaf está fazendo festa antes mesmo de sabermos qual será o grande conflito do arco. E isso levanta uma possibilidade interessante. Será que Oda está preparando uma mudança brutal de clima? Porque quanto maior a celebração, maior pode ser o impacto quando alguma coisa dá errado. E o episódio ainda guarda uma última surpresa. No final do episódio, conhecemos Jaru, o gigante mais velho de Elbaf, e sua idade já seria impressionante por si só. Jaru tem mais de 400 anos, mas o mais absurdo é que existe uma espada atravessando completamente sua cabeça. E mesmo assim, ele continua andando normalmente. É uma cena extremamente engraçada, mas pensando um pouco além da piada, existe algo importante aqui. Jaru viveu tempo suficiente para ter conhecido gerações e gerações de gigantes, e considerando a longevidade dessa raça, ele pode ter acesso a histórias que foram passadas por pessoas que viveram muito mais perto dos acontecimentos do século perdido. Isso transforma Jaru em uma possível fonte de informações extremamente valiosa, porque talvez Elbaf não seja apenas o lugar onde os Chapéus de Palha vão encontrar gigantes. Talvez seja um dos poucos lugares do mundo onde ainda existem pessoas capazes de preservar memórias muito antigas. E isso pode ser fundamental para o futuro de One Piece. Quem vocês acham que é o pai de Colon? Será que a espada do irmão do Shanks realmente pertenceu a Gold Roger? E por que os Cavaleiros Sagrados estão atrás de Loki? Deixem suas teorias nos comentários. Se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no Cultura Geeks e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece. Porque, se esse é apenas o começo de Elbaf, os próximos episódios podem revelar coisas ainda maiores. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.